focado no mundo acadêmico. E, para mim, o processo decisório é como respirar, né? As pessoas podem não perceber, as pessoas podem não ter algum tipo de consciência, mas nós decidimos o tempo inteiro, né, respirar. E como na respiração você pode praticar mente plena, né, mindfulness, para poder ter mais a mindfulness, o objetivo da mindfulness, da meditação plena, da respiração plena, é você prestar atenção na respiração, que é algo tão natural que a gente não percebe que nós temos uma respiração que pode ser, às vezes, a gente pode reeducar a nossa respiração. Acho que o processo decisório é a mesma coisa, a gente pode reeducar o nosso processo decisório. Talvez uma das maiores ferramentas para isso seja autoconhecimento, né, a prática de autoconhecimento. Segundo a Tasha Erick, né, que eu gosto muito do trabalho dela, em torno de 95% das pessoas acham que têm autoconhecimento. Ela chamou de unicórnios, né, os unicórnios são 5% das pessoas que têm autoconhecimento. Então você vê, 95% das pessoas têm problemas com autoconhecimento. Uma outra pesquisa que eu vi, de um pesquisador argentino, fez um TED Talk muito bom, em torno de 70% das pessoas vivem o mundo lunático em termos de decisão. No caso específico dele, ele estava estudando por que nós somos liderados por pessoas estúpidas, porque nossos líderes são estúpidos, né? E ele observou que grande parte tem a ver com isso, com narcisismo, tem a ver com ego muito alto. Então, assim, o processo decisório, na minha opinião, ele não é somente técnico. Acho que a sensação de que uma parte enorme do processo decisório tem a ver com autoconhecimento. Por isso que eu sugeri para você o livro da agilidade emocional, né, da Susan David, e é um livro muito bom. E uma das dicas que ela dá para a gente tomar decisões difíceis é ter valores, né. Uma coisa que eu fazia, né, eu sempre fiz, né, é ter bem claro na minha mente o que é importante, né. Eu vou compartilhar com vocês rapidamente o processo decisório, que foi difícil para mim. Quando eu fazia mestrado na UFRJ, eu tinha bolsa, tinha tudo, né. Eu recebi uma proposta da Europa, né, e a pessoa me deu 3 dias para decidir, né. 3 dias eu tomei uma decisão de largar um mestrado na UFRJ, com bolsa, um programa bom que era da FOP, era um programa muito bom, inteligência computacional, e fui para a Europa. Por que eu tomei essa decisão tão difícil? E olha que muitas pessoas que eu confio, pessoas, padrinhos meus, eles eram contra essa decisão. Eu tomei porque eu tinha claro na minha mente, na época, que eu queria uma experiência no exterior. Então a experiência no exterior para mim era importante. Então eu tomei essa decisão em 3 dias, né. E foi uma decisão difícil, porque largar um mestrado com bolsa na UFRJ, que é uma universidade top, que foi, entre aspas, difícil de conseguir, né, eu tive que conseguir 4 cartas de admissão, e conseguir essa recomendação, às vezes é difícil, porque isso passa, você tem que ter uma imagem, entre aspas, boa, né, você tem que ter uma imagem minimamente respeitável, que as pessoas te recomendam, são cartas anônimas, então, assim, a dica que eu dou é ter sempre para vocês claro no papel, se possível, escreva no papel, né? Quais são as coisas importantes para você. Isso vale também para no nosso livro oficial, eu dou alguma dica de como lidar com o supervisor. Nós temos 4 livros, né? Um deles, que eu acho que é o primeiro volume, eu dou alguma dica de como lidar com o supervisor, coisa e tal. E uma das dicas é que você tenha bem claro o que é importante para você no supervisor. Isso vai te ajudar, por exemplo, a escolher o supervisor ou até mesmo trocar de supervisor, né? Ali apareceu que a troca de supervisor na nossa sondagem do Facebook. Apareceu que a troca de supervisor em torno de 7%, mas eu tenho a sensação de que aqueles 90% eles estão relacionados ao supervisor. Talvez a pessoa não tenha consciência de que a troca de supervisor, porque muitas vezes é difícil a troca de supervisor, né? Principalmente nas universidades brasileiras, quando eu fiz meu primeiro pós-doc, eu observei isso, as universidades elas travam, né? De forma que é difícil trocar de supervisor. É muito burocrático, é muito estressante, é muito cansativo, né? E as universidades não ajudam. Eu até defendo a ideia de que a figura do supervisor deveria desaparecer. A gente não deveria obrigar as pessoas a ter um supervisor, porque isso gera um efeito de chantagem, né? Para mim, assim, uma pessoa que já faz mestrado, doutorado, deveria ter uma autoridade para não ter supervisor. E ou a figura do supervisor deveria ser uma figura mais vaga, mais burocrática, menos é, submissiva, menos uma violência enorme contra o intelecto do jovem pesquisador, que eu acho que os supervisores fazem. Aqui não estou fazendo apologia contra o supervisor em si, mas contra a figura do supervisor atualmente no meio acadêmico, especialmente no meio acadêmico brasileiro.